Está entrando no ar o quadro Café com a Comunidade. Damos início a mais um quadro Café com a Comunidade. Esse programa que antes era um quadro fixo com o prefeito, agora se encaixando na legislação eleitoral, nós teremos a participação de diferentes e variadas lideranças da comunidade. Lembrando que no próximo sábado nós teremos a participação do prefeito municipal Juscelê Sutoriva aqui no nosso quadro Café com a Comunidade. Este é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que está aproximando a comunidade com este canal de comunicação. Todos os sábados, o nosso programa vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. O nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Pro Saúde, Kaká Comunicação Visual, CFC Rota Oeste, JC Transações Imobiliárias, Esteticar Estética Automotivo. Neste sábado, recebemos nos estúdios da Rádio Liberdade FM o pároco da paróquia Santo Antônio de Santa Helena, Padre Fábio Welter, e a gente vai falar sobre toda a construção, a reformulação aí da nossa igreja matriz, bem como a festa de Santo Antônio. Primeiramente, bom dia, Padre Fábio. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes deste quadro, desse programa. Padre Fábio, nós temos então a festa de Santo Antônio acontecendo daqui a alguns dias, né, mais ou menos uns 15 dias. Como que está a organização da festa? Nós, nesse ano, estamos fazendo uma preparação bastante intensa na dimensão religiosa, né, algo que, a partir da avaliação com as lideranças das comunidades, se percebeu como importante, que é a visitação do padroeiro nas comunidades. Essa experiência nós já iniciamos no dia 1º de abril e, né, amanhã, domingo, nós chegaremos à última comunidade que receberá a visita de Santo Antônio, para que na segunda-feira, então, a gente comece esse momento mais próximo à festa, que é a trezena de Santo Antônio, né? Então nós teremos desde da próxima segunda-feira, dia 30, até o dia 11, no sábado à noite, todas as noites às 19h30 na Igreja Matriz, a trezena, que entra dentro desse espaço, né, de preparação, dentro daquilo que é a espiritualidade ao redor de Santo Antônio, para que no dia 12, então, a gente celebre a festa da comunidade, reunindo todas as comunidades, seja na dimensão religiosa, que é a missa às 9h30 da manhã, seja ao longo de todo o dia, aquilo que já é tradicional na festa de Santo Antônio, né, o almoço todos juntos, a parte da tarde, os jogos, diversões, e no final da tarde o sorteio da ação entre amigos. Padre, você comentou que nós tivemos aí a visita de Santo Antônio em todas as comunidades. Qual que é a importância da visita de Santo Antônio a todas as comunidades do interior aqui do nosso município? Santo Antônio é o símbolo de unidade para a nossa paróquia, né? O padroeiro que vai, a partir da sua devoção, a partir da sua inspiração, nos envolvendo no trabalho, motivando o trabalho, e justamente por isso, por ele ter sido uma das grandes dimensões de Santo Antônio, a sua dimensão missionária, a sua vontade de ir ao encontro, de anunciar, né, os valores da vida e de Jesus Cristo, né, nós então fizemos essa experiência, né, da visitação do santo, que é levado de comunidade em comunidade pelas próprias comunidades. Então essa experiência de saída, né, da comunidade se organizar, de ir levar essa boa notícia, de se encontrar, de se aproximar uns dos outros, são vários elementos que vão dando, né, fazendo essa experiência de unidade, de proximidade, de reconhecer que mesmo, né, nas 45 comunidades, cada uma espalhada no seu canto, existe um elo de unidade entre todos nós. E por que a escolha de Santo Antônio como padroeiro da nossa paróquia? A escolha aconteceu logo no início da colonização, né, quando a comunidade de Santa Helena Velha já existia, né, e na época, quando começou-se a colonização aqui desse espaço, aqui onde hoje é a cidade, e se quis transferir, então, trazer a padroeira, o pessoal que morava lá em Santa Helena Velha não aceitou, né? Então, quando eles começaram a ver
né, como fazer. Uma das famílias tinha uma imagem de Santo Antônio, era devota, e o restante da comunidade foi assumindo também, e a partir disso tornou-se o padroeiro, né, da comunidade, e depois, né, com a instituição da paróquia, tornou-se também o padroeiro da paróquia. Nós temos aí a trezena que acontece a partir do dia 30. Qual que é a importância da trezena e o que ela significa? A trezena é uma das formas como, depois da morte de Santo Antônio e com, né, tudo aquilo que ele havia ensinado, as comunidades, os devotos, aqueles que acreditavam na sua intercessão, né, foram inventando para continuar a devoção. E de modo especial quando a gente olha, seja pela internet, seja nos livros autorizados, né, uma das experiências da trezena são 13 meses, né, sempre na terça-feira. Mas, né, nós agrupamos tudo isso em 13 dias, né, fazendo essa experiência de oração, de encontro. É um espaço para a gente conhecer mais de perto o nosso padroeiro. Embora a gente conheça alguns aspectos da vida de Santo Antônio, em cada ano a gente faz um enfoque a alguma dimensão, né, recuperando, tornando conhecido, né, já que o padroeiro ele é colocado justamente para isso, para que ele possa inspirar, né, com suas palavras, com o seu jeito, e para que ele inspire ele é preciso que ele seja conhecido. Por mais que todos saibam que a paróquia é Santo Antônio, nem sempre a gente conhece toda a história, todos esses aspectos da vida do padroeiro. Então a trezena ela serve justamente para isso, para que a gente se aproxime, né, se coloque nessa atitude de quem busca a sua intercessão e se deixe iluminar pela vida dele. E se a gente fosse resumir um pouquinho para a gente poder contar a história de Santo Antônio, como seria a história do nosso padroeiro? Uma pessoa extremamente religiosa, né, que desde muito pequeno, ajudado por sua mãe e por sua família, viveu uma religiosidade bastante intensa. Com a ajuda de seus pais, aprendeu a encontrar o significado da devoção à Nossa Senhora, e com isso ele foi desenvolvendo também toda a sua espiritualidade. E nesse âmbito familiar, né, alguém que colocava em prática isso que ele aprendia dos seus pais, de modo especial da sua mãe, e desde muito cedo ele, inspirado nas histórias que a mãe contava, ele consagrou-se a Nossa Senhora. Logo depois ele já foi sentindo o desejo de colocar-se plenamente a serviço, e por isso foi ao seminário, começou todo o seu processo formativo, mas lá em Lisboa, né, nos arredores de Lisboa, onde a família vivia, ele aproximou-se dos cônegos regulares de Santo Agostinho. E ali ele estudou, ele aprofundou, ele teve a oportunidade de fazer a filosofia, fazer a teologia, mas dentro dele ele ia desenvolvendo e sentindo-se chamado a mais do que isso, né? Nos cônegos regulares a característica é um pouco essa, o desenvolvimento da sabedoria humana para poder depois aproximar-se das pessoas. E quando Santo Antônio, ainda no seminário, né, vai vendo os primeiros frades franciscanos que começam a evangelizar, ser missionários, evangelizar na África de modo especial, ele se sente fortemente chamado a isso. E ele começa dentro de si desenvolver, né, esse sentimento missionário, e aos poucos ele vai conhecendo, e depois ele faz a passagem, então, né, dos agostinianos para, né, a ordem franciscana, e assume essa vida missionária de ir ao encontro, né, conhece São Francisco, né, vai possibilitando. Daí, né, os franciscanos eles assumiam sobretudo a pobreza como grande característica de vida e de testemunho de vida de seguimento a Jesus. E Antônio, por ter faculdade, por ser alguém que conseguia transmitir e contagiar as pessoas que estavam ao redor, né, foi recebendo a responsabilidade dentro da ordem de ensinar os seus co-irmãos, seja a conhecer a Sagrada Escritura, que poucos deles conheciam, a teologia, né, e aos poucos, enquanto ele ensinava os seus co-irmãos, ele também nas celebrações e aos poucos assumindo, né, alguns cargos de responsabilidade dentro da ordem, ele vai visitando, né, as casas, os grupos onde os franciscanos se encontram, e ali ele vai, a partir da pregação, principalmente fazendo o anúncio. Tanto que alguns dos apelidos de Santo Antônio, né, que nós encontramos facilmente, Arca do Testamento, né,
boca santa, né? Expressões justamente por ter uma extrema habilidade e a partir da sua língua, né? Da sua capacidade de falar e de se comunicar, ele provocava muita conversão nas pessoas. Em alguns momentos as pessoas o procuravam para aproximar-se de Deus, em outros momentos essas conversões aconteciam porque desafiavam Santo Antônio, né? Seja acerca da fé na Eucaristia, seja acerca da verdade da palavra de Deus, e ele defendia com coragem, e nessas controvérsias ele conquistava muita gente e as pessoas reconheciam que aquilo que ele ensinava era o verdadeiro caminho. E a partir dessa sua, né, esse seu jeito especial, né, de transmitir a palavra de Deus que lhe deu a grande característica. Uma das tradições também, antes da festa de Santo Antônio, é a quermesse. Já está sendo preparada também? Está, nós continuamos a cultivar essa experiência aqui na nossa paróquia, né? A quermesse será nos dias 9 e 10, na quinta e na sexta-feira anteriores à festa, né? Logo após a trezena, né? Nós teremos, como já é tradição, né? Todo o espaço preparado, o envolvimento das comunidades dos bairros de modo mais direto, que nos ajudarão no atendimento, no preparo dos alimentos e quitutes que serão oferecidos. Na primeira noite nós teremos algumas apresentações típicas, né? As danças e quadrilhas preparadas pela criançada da nossa comunidade. E na segunda noite, na sexta-feira, dia 10, nós teremos a roda de viola, além do restante das atividades que já são características da nossa quermesse. Padre, você nos comentou sobre essa participação da comunidade. Como que é? Os católicos, eles participam mesmo? Eles são desafiados a participar e quando são desafiados, eles participam? Tem havido uma resposta muito bonita, né, da parte de todo mundo, seja pelo motivo de todo esse tempo que nós estamos por aí, todos os objetivos da paróquia estarem voltados para que a gente tenha a matriz reformada, então isso cria uma mobilização maior, mas isso já existia, né? Esse trabalho em comunidade, né? Das próprias comunidades dos bairros de uma forma mais direta, auxiliarem. No dia da festa, tem muita gente das comunidades que vem auxiliar nos trabalhos mais diretos, né? Além, né, do próprio envolvimento, seja na ação entre amigos, que cada comunidade tem a responsabilidade também de ajudar, de participar, de se envolver e, sobretudo, de convidar, né? Dias atrás a gente conversava, o trabalho de divulgação é importante e tudo mais, mas dentro da igreja nós temos um canal de divulgação que são as próprias pessoas que vão convidando umas às outras e contagiando pelo significado da festa, que é essa reunião de toda a comunidade, de se encontrar, de festejar a sua vida, né? Mais do que, claro, tem todo esse aspecto de trabalho, de envolvimento, de alcançar um lucro financeiro para que a gente possa continuar o trabalho de evangelização e de organização das coisas. Mas, sobretudo, a festa tem o significado do encontro, né? O encontro de toda a paróquia que, vindo de todos os cantos, de todas as comunidades, a gente tem um dia junto em que a gente senta, conversa, dá risada, partilha da mesa e partilha da fé. Padre, nós sabemos que nós tivemos aí a grande reforma da igreja, né? Já há algum tempo que ela vem acontecendo, quase 2 anos. Como que é essa parceria com as comunidades para a construção da igreja? Todas as festas de comunidades de cada localidade, uma porcentagem vem para ajudar a igreja matriz para a construção para a reconstrução da igreja matriz, para a reforma da igreja matriz? Nós temos a gente poderia chamar de um sistema de contribuição e de organização da parte financeira da igreja, na qual nós temos o dízimo, né, que é a principal forma de colaboração de todos, né, sua contribuição espontânea pelo dízimo. Essa contribuição, uma porcentagem fica na comunidade para os gastos próprios deles lá, com o trabalho de formação próprio da comunidade, e uma parte é a participação da comunidade na manutenção da estrutura paroquial, os funcionários, secretaria, o trabalho e os gastos, né, dos sacerdotes, né, no caso hoje eu e o Padre Sérgio, veículos, combustível, atendimento e tudo mais. Né? Então, a partir do dízimo, que é a grande colaboração de todos, né, de forma que não se cobra nenhum serviço que é prestado, né? Atendimento a um doente, missa, né? Não existe cobrança dessa parte, né? E é
é a consciência da colaboração, da participação e da responsabilidade de todos. Também de cada festa de comunidade aqui na nossa paróquia, né, nós temos uma pequena porcentagem que também é destinada à paróquia, mais do que à igreja matriz, né? Senão a gente confunde aquilo que é comunidade matriz e a paróquia. Embora a gente administre tudo junto, né, mas fundamentalmente essa participação das comunidades é em função da paróquia como um todo, né, do trabalho que existe e acontece, o material que é comprado, que é colocado à disposição, formação e tudo mais. E a partir dessa colaboração, então, que o normal da paróquia acontece. Em função da reforma da Igreja Matriz, né, já com o Padre Gringo, né, antes da minha chegada, existia todo um movimento a partir da colaboração nas festas, das doações, para que, né, já se fosse fazendo se tendo uma reserva para começar o trabalho da reforma. Quando começamos a reforma, nós fomos conduzindo o trabalho a partir dessas reservas que existiam, a partir da festa do ano passado, cujo grande objetivo já era, né, todo o lucro ser investido na reforma da igreja. No final do ano passado, nós realizamos uma campanha de doação, né, em toda a paróquia. Hoje, essa campanha está em torno de 208 mil, né, a colaboração, aquela proposta de R$168, né, de cada pessoa, de cada participante, né. Muitos colaboraram, outros não, já que era também um momento espontâneo, então cada um com generosidade fazia a sua doação. Então chegamos a esse valor de 208 mil, e com isso a gente foi conduzindo basicamente o trabalho do ano passado. Nesse ano, quando iniciamos então agora o processo de acabamento, para que pudéssemos agora entrar na igreja, então nós acreditamos que com a festa e nós tivemos a macaronada no começo do ano, nós temos mais 2 datas reservadas para isso ao longo desse ano, a gente consiga arrecadar os fundos necessários para concluir o que está acontecendo. Num primeiro momento agora, nós pegamos dinheiro emprestado das comunidades. Cada comunidade tem o seu fundo, né, a partir das suas festas. Algumas comunidades colocaram à disposição esse dinheiro a título de empréstimo, né, para que a gente pudesse ir pagando as parcelas agora do piso, que nós tivemos desde o momento que começamos essa etapa. E agora, depois da festa, né, a nossa pretensão é de devolver todo esse dinheiro e até o final do ano parcelar o restante daquilo que está sendo feito, né, para que a gente até o final do ano, é a nossa estimativa, nós não tenhamos nenhuma conta pendente, né, e com aquilo que está lá feito, né. Então nós basicamente não vamos dar outro passo antes que nós não tivermos quitado todas as pendências da organização externa que foi feito, e da pintura interna que nós estamos concluindo. Padre, falando de todos esses gastos, qual foi a média de gastos que nós tivemos com a reforma da Igreja Matriz? Nosso orçamento, né, quando a gente foi conseguindo finalizar, pelo menos grande parte, era de 1.490.000, né? Disso nós já pagamos basicamente 997 mil, né? Eu fiz uma conta rápida antes de vir para cá. É o que nós já pagamos, e temos ainda cerca de 60% do piso a ser pago, e essas mais em torno de uns 60 mil, que são adaptação de toda a preparação com o prévio incêndio, e algumas outras questões que foram aparecendo e que foram necessárias ser feitas, e, né, detalhezinho aqui e ali, mas no tamanho que nós temos a igreja, cada coisinha que se faz, né, tem um valor bastante alto, né? Então com isso, né, basicamente a gente talvez chegue ao final desse ano tendo aplicado 1.200.000 na igreja. Padre, com toda essa reforma, vocês conseguirão concluir a reforma da igreja? Ela ficará pronta já agora para a festa do dia 12? Nós estipulamos que nós iríamos preparar a parte interna para que o quanto antes nós pudéssemos voltar para a igreja. Esse era o grande desafio, né? Ficarão várias partes do projeto ainda por ser feitas, né? Seja depois da festa, se a festa e todo esse envolvimento que está acontecendo cobrir os gastos que nós temos que pagar agora, daí nós já poderemos começar a pensar em outra fase.
mas ainda faltarão o ar-condicionado, né, os aparelhos. Nós deixamos já a preparação toda pronta, a fiação que é dentro das paredes, encanamento, tudo colocado, já instalado. Faltam os aparelhos, né, ser adquiridos. Com a nova disposição dos bancos, será necessário adaptar alguns, e com isso a gente vai fazer um retoque de verniz, e de pregos e de parafusos, né? Então tem a questão dos bancos, que ainda ficará. A parte externa, a pintura externa não será feita nesse momento, também será um projeto posterior. A parte do calçamento externo, do estacionamento e das passarelas, né, também ainda não será feito nesse momento. E a questão do som novo, né, que com toda a mudança também vai precisar ser adaptado uma nova estrutura, ou esse que a gente tem ser colocado numa disposição diferente, e isso vai ficando. Mas são situações que são projetos que a gente pode ir aos poucos fazendo, e num mês faz um, daqui 2 meses faz outro, né? Não são coisas que exigem uma mobilização tão grande quanto, por exemplo, o piso, que, né, nós vamos chegar ao final dele com cerca de 220 mil. Então, um projeto maior que exige toda uma organização e um planejamento. O restante agora, conforme a gente for tendo os fundos ou a preparação para a festa do ano que vem, nós vamos fazendo conforme for possível. Padre, nós sabemos que a reforma da igreja, a construção do centro comunitário foi uma das grandes ideias e um dos grandes anseios do Padre Gringo. Ele estará presente na festa dia 12? Convidamos, insistimos, mas ele ainda não confirmou com a gente, né? Nós estamos em contato com ele e o convidamos para celebrar conosco no dia 12, né? Nesse dia de festa, e também, né, porque, né, todo o trabalho foi começado a partir dele, como uma forma também de nós agradecermos a ideia, a preparação, a mobilização da comunidade, para que a gente pudesse hoje estar colhendo os frutos de tudo o que ele fez em todo esse tempo que ele esteve conosco, né? Então, muito provavelmente ele estará conosco no dia da festa. A ideia de vocês era de, nesse final de semana, a missa de hoje à noite já acontecer na Igreja Matriz, mas isso não vai acontecer. No nosso planejamento, desde o começo, era a trezena, na segunda-feira, né? A princípio, nós tínhamos planejado que seria o dia da festa, o dia 12, né? Mas depois, refazendo, né, o planejamento e tudo mais, e também pelo significado do momento, já que para fazer a realização da quermesse, a gente teria o salão ainda ocupado como igreja, então decidimos, e desde que divulgamos a ideia de voltar para a igreja agora, né? Então está planejado o dia 30, que é o início da trezena, para que a gente já comece toda a preparação final da festa dentro do espaço cuja festa ainda vai ter, né, o seu lucro revertido, para que a gente quite todas as prestações. E como que está sendo a doação das comunidades para essa festa agora do dia 12? Nós envolvemos todas as comunidades, fizemos algumas reuniões com CCPs, né? Cada comunidade responsabilizou-se por uma quantidade de cartelas da ação entre amigos, e estão colaborando nesse sentido, né? As doações que vão sendo pedidas em todos os momentos, as pessoas estão se envolvendo de forma bastante concreta e direta, né, de forma bastante generosa, né? Ainda faltam algumas coisas. Nessa próxima semana as comunidades já começam a trazer, né, também as cartelas da ação entre amigos, e a partir daí que a gente vai conseguindo totalizar como está sendo a colaboração, o envolvimento de todos. Mas a gente sente na preparação que há um envolvimento e há uma disponibilidade de todos em fazermos com que essa festa continue a ser um sucesso, como tem sido as últimas, e a gente possa dar conta da reforma da igreja agora. Padre, nós sabemos que hoje há vários problemas sociais, várias coisas acontecendo no nosso país, várias notícias que às vezes deixam a gente até meio encabulado e perguntando, por que isso está acontecendo? Como você, como uma pessoa, um homem de Deus, enxerga esses problemas sociais que o nosso país vem enfrentando? Um dos exemplos que eu dou, por exemplo, desse último caso citado, dessa moça que acabou sendo estuprada por 30 homens, como vocês enxergam esses problemas sociais?
Os problemas sociais, eles são consequência de um tipo de sociedade que a gente criou, né, por uma série de consequências e de inspirações que não são tão boas assim, mas sobretudo como consequência de um estilo de vida, né, onde se perdeu a referência à família, onde se perdeu a referência a Deus, onde se perdeu a referência às instituições constituídas, né, que provocam e que nos convidam a assumir determinada linha de vida, se a gente quisesse chamar desse jeito, né? A escola sofre dificuldade com isso, porque aponta um caminho, então ninguém quer se deixar orientar por outro, quer, né, fazer da sua própria forma, transforma a sua liberdade em libertinagem, e talvez a gente poderia dizer, em vez de transformar em liberdade, ele se escraviza dentro dessa situação. E quando se perde Deus, quando se perde referências de valores fundamentais, aí a outra pessoa, ou ela é minha adversária, ou ela está ali para que eu me aproveite dela. E aí situações de estupro, situações de pobreza, situações de discriminação, elas acontecem com uma normalidade, no sentido de dizer, elas acontecem aqui e ali constantemente, né? E as pessoas, por estarem, quer queira, quer não, pensando mais ou menos do mesmo jeito, ou envolvidas nesse clima, nem sempre se dão conta da gravidade do que está acontecendo e da gravidade desse fato, né? Então não é um fato enquanto tal, ele é consequência, né, de uma perda de valores fundamentais do ser humano, e justamente por perder os valores, o outro, ele é só mais uma coisa, ele não é mais pessoa, ele não é mais imagem de Deus para mim, até porque em muitas situações as pessoas nem querem mais que Deus esteja perto deles. Padre, nós sabemos que nós estamos numa cidade no interior, onde as pessoas ainda participam bastante, onde as pessoas se unem ainda, cuidam um pouco sobre essa questão, mas como que a igreja vem trabalhando com isso? Nós sabemos que a campanha da fraternidade é um dos meios. Como que a igreja vem trabalhando com tudo isso? A primeira dimensão e função da igreja, né, é justamente aproximar de Deus, e justamente por isso preocupar-se com as situações que afetam em todas as dimensões da vida. É verdade que a gente não pode dar solução e não consegue dar solução a tudo. Mas a partir dessa preocupação, né, a conscientização, né, e mais do que tudo a sensibilização de todos pela necessidade, para que cada um seja responsável com a sua escolha de fé, seja coerente com ela e responsável por tudo isso, um pouquinho daquilo que nós propusemos e rezamos na última quinta-feira, né, na procissão de Corpus Christi, aqui ao redor das instituições centrais de governo do nosso município, por ser o dia do município e por celebrar a festa da presença de Jesus no nosso meio e no meio do mundo, né? Então essa dimensão da sensibilização, a dimensão da organização em pequenos grupos, onde cada um vai conseguindo perceber essas situações. E além disso, existem outras demandas, outras necessidades que nem sempre a gente consegue dar conta, mas que aos poucos a gente consegue ir envolvendo pessoas, consegue, né, em alguma coisa que seja um tanto mais gritante, consegue uma mobilização maior, né, e consegue ir contribuindo com isso. Padre, diante de todos os desafios, como você encara essa sua profissão, esse seu dom que Deus te deu de ser um homem de Deus, um pároco aqui, um padre, né? O pároco da nossa paróquia? Sobretudo, né, a partir das inspirações da vida de fé que a gente cultiva desde casa, desde pequeno, foi percebendo essa vocação, né, e ao lado da vocação a necessidade da preparação, né, para poder atender os desafios que vão se apresentando, embora a gente cada dia enfrente situações novas nas quais a gente não estava preparado e nem imaginava que teria que enfrentar. E nessas situações é que a graça de Deus vai aparecendo, né, agindo por meio do sacerdote, e a palavra sacerdote, a sua função dentro da comunidade é justamente essa, aproximar as pessoas de Deus. Nem tudo o que eu falo, né, nem tudo o que eu oriento, nem tudo aquilo que eu ensino, talvez na hora que eu ensinei, eu tivesse pensado que ele produziria tais e tais frutos na vida das pessoas. Mas quando as pessoas também vão ao sacerdote, ou se encontram em comunidade no momento de celebração,
elas vão abertas e disponíveis para que a palavra de Deus, para que a graça de Deus haja na vida delas. E o sacerdote passa a ser apenas um instrumento, né, que aponta o caminho, e o caminho é feito pelas próprias pessoas. O encontro não é o sacerdote que gruda uma pessoa a Deus, mas cada um vai conseguindo fazer esse encontro, né, porque vive essa dimensão. Até o sinal da estola do padre, né, ele representa justamente isso, né, colocada sobre o pescoço, em linha vertical, né, justamente para que seja um canal, né, entre Deus e a vida do dia a dia, a vida das pessoas. Eu vivo dessa forma, né, tentando ser essa presença, tentando acolher bem, tentando, né, me aproximar das situações da vida das pessoas. Nem sempre a gente sabe o que fazer, mas pelo menos na atitude de escuta, na atitude de acolher, muita coisa bonita já acontece na vida de quem procura alguma ajuda. Participando da última missa, inclusive, vi grande participação de jovens no grupo de canto, crianças participando da equipe da liturgia. Como que é essa participação dos jovens, das crianças e dos adolescentes na igreja? Na nossa paróquia nós temos desde o ano passado um projeto que já vinha se desenvolvendo, mas que, né, foi ganhando alguns traços novos, que é o trabalho com os crismados, né? Essa preocupação justamente aqueles que terminam a catequese e daí aqueles que têm um suporte familiar, né, ou que pessoalmente têm, né, já as convicções mais afirmadas, esses continuavam participando, né? Mas mesmo assim não tinham um espaço privilegiado ou próprio para eles. E aqueles que já não tinham muita vontade, já tinham motivo mesmo para se afastarem. Então começou-se um trabalho bastante intenso com os crismados de envolvimento, de propor algumas atividades, algumas ações para que eles se sentissem acolhidos e cuidados ainda pela comunidade, né? E esse trabalho se desenvolveu. Nesse ano nós conseguimos constituir uma pastoral do adolescente que está acompanhando ainda uma fase muito inicial do trabalho, mas já vem provocando, né, já vem produzindo esses frutos de envolvimento, de participação, de continuidade sobretudo, e sendo essa presença da igreja junto, né, a esses adolescentes, que sentem essa necessidade de ser cuidados, como qualquer adolescente. Embora ele tenha a sua característica de tentar a liberdade, de querer descobrir as coisas por conta própria, outra característica que a gente não pode esquecer de qualquer adolescente é que ele continua necessitando de cuidado e de carinho. Então, de alguma forma, a pastoral do adolescente que está acontecendo, ela vem preenchendo essa lacuna, vem podendo ser essa presença e, sobretudo, né, dando essa oportunidade para que eles se envolvam, para que eles participem, dando funções para que eles se sintam úteis. A gente vai percebendo que vai acontecendo uma continuidade e eles vão se sentindo bem dentro da igreja. Nós temos aí a participação de jovens, de adolescentes. E como que a igreja tem trabalhado com essa questão de novos meios, novas redes sociais, com a informática, enfim, com essas novas mídias sociais? A gente vai tateando, né? Sabe da necessidade, vai se utilizando disso para que haja um contato, mas sobretudo, né, resguardando uma dimensão importante do meio de comunicação, que ele é sempre anônimo, né? Embora se criem grupos, né, você precisa saber quem está do outro lado. E mesmo sabendo quem está do outro lado, você apenas conversa com ele, você não entra em relação, né, não cria uma relação. Então essas duas dimensões, elas caminham lado a lado quando a gente fala de meios de comunicação, de mídias sociais, né? A dimensão, de um lado, a possibilidade de aproximar, de estreitar a comunicação, e de outra, a necessidade de a gente passar do virtual para o real, né, podendo acontecer esses encontros. E, sobretudo, a utilização dos meios que estão à disposição, né, para que a palavra da igreja, né, possa ser a presença não apenas como um espaço de avisos ou comunicados, mas um espaço de comunicar a fé também. Padre, legal essa nossa conversa de hoje. A gente pôde conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, também de todo o trabalho que foi desenvolvido aí para a reforma da Igreja Católica. Gostaria que você deixasse o convite para a comunidade participar da festa dia 12 e também a sua mensagem para a população de Santa Helena. Essa preparação, né, que nós começamos de uma forma mais intensa na próxima segunda-feira, possa ser aproveitada e vivida como uma
real experiência de comunidade de todos nós, né? Celebrando, rezando, nos aproximando, nos conhecendo melhor, né? A partir dessa oportunidade de festejar, de celebrar a nossa vida como igreja, como comunidade. E por isso o convite, então, que cada um vá se organizando, venha participar, né? E com a sua presença, com a sua colaboração, com a sua participação, a nossa comunidade vai acontecendo e vai podendo, assim, né, produzir os frutos que como igreja nós esperamos, né? De pessoas mais próximas, de pessoas que se conhecem, de pessoas que se ajudam mutuamente e que podem, por isso, né, aproximar-se em momentos de maior necessidade e dificuldade. A gente sempre reza para que isso não aconteça, né? Mas as grandes dificuldades também são quando a gente se afasta muito uns dos outros. E esse momento de festa ele é propício para a gente se aproximar de novo, sentir a vida do outro e caminhar juntos. Esse foi para você o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. Muito obrigado, Padre Fábio, pela sua participação. E é claro, né, o convite para você venha participar junto com a gente da trezena que começa na segunda-feira, de toda a preparação aí para a festa de Santo Antônio e a festa no dia 12. Lembrando que nós teremos transmissão através da Rádio Liberdade FM de toda a festa no dia 12 também. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais informações aqui no nosso Comunidade 87. Você ouviu Café com a Comunidade.